Olá, alunos! Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para o nosso objeto de conhecimento de hoje. A aula de número 36, morfossintaxe. E o detalhamento é classes gramaticais variáveis, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então, seguindo a nossa aula sobre o artigo, que é a classe de palavra que vai acompanhar o substantivo, né? É aquela palavra que ela é variável, ela pode se modificar, né? Podendo ir para o singular ou para o plural, né? E ele também vai sofrer algumas modificações no gênero, né? Masculino, feminino, ou também para o singular ou o plural. Então, como ele acompanha bastante na verdade, ele sempre vai acompanhar o substantivo e todas as mudanças que acontecer no substantivo, essa modificação, né, o artigo vai ter que sofrer. Então, como nós podemos só relembrar aqui, né, os artigos, eles podem ser classificados como definidos, né, que é o OA, OS, AS. OA está no singular e o OS e o AS está no plural, ou seja, indicando que existe mais de uma coisa, né? E os indefinidos é uma, uns e umas. Só lembrando que o indefinido, ele tem a ideia de indefinir algo, né? Ele vai estar indefinindo determinada coisa. Já os definidos, eles vão definir essa coisa que está sendo dita, que está sendo falada. Então, há uma pequena diferença aí ao utilizar o artigo definido e o artigo indefinido. Como nós podemos ver aqui no exemplo, veja bem, ó, ganhei o livro. Quando eu utilizo o artigo o, a gente vai perceber que esse livro, ele pode ser o livro de história, o livro de geografia, o livro de contos. Então, eu posso definir esse livro, vou estar definindo qual é esse livro, né? Mas, se eu disser que eu ganhei um livro, pode ser qualquer livro, né? Não estou definindo qual é esse livro, não estou dizendo de que tipo de livro é esse, o que ele traz no seu contexto, né? Na sua organização. Então, eu estou indefinindo esse livro, né? Então, essa é a diferença quando eu utilizo o e quando eu utilizo o né? Já com relação às mudanças que pode acontecer com o artigo, né? Em referência ao substantivo, que é uma das classes de palavras, digamos assim, mestra, né? Em relação as outras classes de palavras. Então, se houver uma mudança no substantivo, o artigo também vai acompanhar essa mudança, né? Quando eu digo a criança, está no singular, não é? Então, aqui, as crianças, está no plural, indicado aqui pelo S. O artigo também tem que acompanhar essa mudança, tá? Aqui nós podemos perceber que está no gênero feminino, né? Mas eu posso dizer os meninos, né, no masculino, ou o menino no singular, né, masculino também. A menina. Observem que o artigo vai estar acompanhando aqui, certo? As meninas. Observem que ele vai ter que acompanhar essa mudança que acontece aqui no substantivo, certo? Então, lembrem sempre que o artigo ele vai estar acompanhando um substantivo, certo? Aí nós temos também que o artigo ele transforma palavras de qualquer classe gramatical em um substantivo. Como é que acontece essa transformação, essa mudança, né? Já que as palavras elas estão classificadas, né? Elas têm uma classificação, né? Tem os substantivos, adjetivos, numerais, os verbos, não é? Então,
o artigo, ele também pode fazer essa mudança, gente. Como é que acontece? Nós temos o exemplo 1. Ninguém sabe como será o amanhã. A palavra amanhã, ela é um advérbio, tá? Um advérbio de tempo, tá? Então, o que aconteceu aqui com esse advérbio? Como ele antecede aqui, ó, um artigo, o artigo está antecedendo ele, ou seja, vem antes desse advérbio, o que acontece com a palavra amanhã? Ela vai ser transformada em um substantivo, tá? Um substantivo. Então, ocorreu uma transformação de uma classe gramatical para outra, certo? Assim também vai ocorrer no segundo exemplo. Ó, o verde das matas é contagiante. A palavra verde, em outro contexto, ele é um adjetivo, né? Só que o que acontece? Eu tô colocando aqui o artigo antes desse adjetivo. Logo, de um adjetivo, ele passa a ser um substantivo. Tá? Por quê? Por causa do artigo que está aqui ó, antes dele. Perceberam como há uma mudança aí de classe de palavra? No terceiro exemplo, o falar pertence ao homem. Então, observe que falar, em um outro contexto, ele é verbo. Não é? Ele é um verbo. Só que, o que eu estou vendo aqui? Que o artigo está antecedendo esse verbo. E o que foi que aconteceu? Esse verbo passou a ser um substantivo. Ele passa a ser um substantivo. Então, observe que o artigo ele é uma classe de palavra importante, porque ele também vai ocasionar uma mudança, né, em algumas classes gramaticais, que pode ser o advérbio, que pode ser o adjetivo e que pode ser o verbo, ok? Seguindo, nós temos agora a distinção entre as palavras homônimas, né, e que define o seu significado. O que é uma palavra homônima? Significa que é uma palavra igual no som, né, e na escrita, né? Como a gente pode ver aqui, o rádio, né, é a mesma palavra. O som, as vogais dessas palavras, o som dessa palavra é o mesmo e a escrita também é a mesma coisa. O que vai mudar aqui, ó? O artigo, está aqui ele presente. O rádio, a rádio. Então, em contextos diferentes, eles vão ter significados diferentes. O rádio ficou mudo. Eu estou falando de quê? Do aparelho, né? O aparelho que você pode ter aí na sua casa. Ou não, né? Que é o rádio, ele já está ficando ultrapassado, né? As pessoas já quase não usam rádio. Mas existe a rádio que está lá no seu celular, você pode baixar, né, o aplicativo e ter a rádio online, né? Então, aqui que eu estou me referindo a essa frase, ele é o rádio é o objeto, né? A coisa, certo? Agora, quando eu digo a rádio está transmitindo a notícia. Então, aqui não é mais a rádio, não é mais o rádio objeto, já é a estação, né? Onde se transmite as informações, as músicas, não é? Então, é o local, a estação onde está sendo, onde é transmitido, né? As notícias e as músicas. Então, observe que aqui houve uma mudança de sentido, né? Através do quê? Do artigo, né? Então, aqui é a estação, certo? Observaram que o artigo ele tem essa importância de também mudar, né, o sentido das palavras. O que manda na sociedade é o capital. Agora nós temos a palavra capital. Observem aqui, ó. É o capital. Está aqui o artigo, ó. Artigo masculino. Então, aqui está o sentido de quê? De dinheiro, né? Valor monetário. Percebem?
E tudo por causa de quê? Do artigo que está antecedendo essa palavra. Agora, quando eu digo a capital do Amazonas é Manaus. Então, observe que aqui eu já estou dizendo, né? Estou falando da cidade mais importante, né? Onde ficam a representação maior, né? De um estado, certo? Então, observe que eu já mudou completamente o sentido. Por quê? Porque está aqui a presença do artigo, certo? É ele que está ocasionando a mudança de sentido dessas palavras. A minha cabeça está doendo. Então, observe aqui. A minha cabeça vai ser o quê? Vai ser parte do corpo, né? Parte do corpo. Observe que eu tenho aqui o artigo a. E, no segundo exemplo, aquele aluno é o cabeça da turma. Observe que aqui agora eu tenho um outro significado, devido que o artigo o que está antecedendo a palavra cabeça, que no caso aqui já vai significar outra coisa, né? Significa que esse aluno é o que? É o líder da turma. Né? Ele tem aí uma influência sobre os outros colegas. Então, o sentido da palavra cabeça, nesse contexto, antecedido pelo artigo o, ele vai ter o significado de líder, né? De um influenciador. Ok? Agora vamos para os artigos indefinidos, né? Aqui, apesar da imprecisão, o artigo indefinido, ele transmite ao substantivo grande força expressiva, ou seja, enfática. Ela dá uma ênfase, né? Estou com uma sede. Observe que aqui nós estamos tratando da questão da expressividade, da ênfase que se dá ao utilizar a palavra uma, que é um artigo indefinido, né? Mas que devido a essa expressão que você está utilizando, significa que a pessoa está com uma intensidade, né, da sede, ela está com muita sede, né? Então, aqui, essas expressões, geralmente, são expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? São expressões que são usuais, né? Que nós, como seres humanos, criamos determinadas expressões para significar algo. Então, o artigo, ele também pode ter, né, esse sentido de ter essa ênfase, né? No momento de você criar uma determinada frase, porque ela vai ter o quê? Um sentido naquele momento, de acordo com aquela expressão que está sendo dita, certo? Temos outras. Ela foi uma heroína. Compare, aqui nós podemos comparar ela como sendo uma pessoa, né? Um herói, né? De um fato, né? Na letra B, antes do numeral, quando não pode precisá-lo, denota a aproximação e você pode substituir os artigos por aproximadamente. Então, aqui, mais uma vez, a questão do sentido, olha. Ela deve ter uns 15 anos. Então, se nós formos substituir esse uns, que é um artigo indefinido, pela palavra aproximadamente, né? A gente vai observar que esse uns, ele está sendo utilizado com esse sentido. Ela deve ter aproximadamente 15 anos. Né? Então, aqui, usualmente, a gente usa algumas expressões como essas, né? Ele esperou uma meia hora. Observe aqui, ó, aproximadamente meia hora. Ele esperou aproximadamente meia hora. Então, observe que eu posso utilizar esses dois artigos indefinidos para indicar o sentido de aproximação, de aproximadamente. Na letra C, antes de nomes próprios para acentuar a semelhança de alguém com um personagem célebre. Nesse caso, o nome próprio passa a ser o quê? Um nome comum. Ou seja, revelou-se um Pavarotti. Quem é Pavarotti? Um grande cantor, né, de ópera. Então, observa-se que, quando está se fazendo essa comparação aqui, ó, de uma pessoa que, de repente, ela foi fazer a sua apresentação, né,
de uma música, fazer a apresentação de uma música, fazer uma interpretação de uma música, ele se revelou que um grande cantor, né? Uma pessoa com potencial de voz muito grande, né? Então ele está fazendo o quê? O que está se fazendo aqui? Uma comparação, né? Que o Pavarotti foi uma pessoa, um grande cantor de ópera e que outras pessoas podem, né, também ser comparados a ele. Então, observe que eu tenho um artigo indefinido aqui, né, que ele está passando o sentido, né, de revelar-se, aliás, de fazer-se uma comparação com um grande cantor. Então, observe que nesses contextos que eu estou mostrando para vocês, o artigo ele vai ter esse sentido, né? Observar a questão do sentido que ele está provocando no texto. E não unicamente apenas como um artigo que vai indefinir, mas sim mostrar, provocar um sentido diferente no texto. Agora nós temos também uma outra classe de palavra importante que são os numerais, né? Então, o numeral é a classe de palavra variável que expressa o quê? Quantidade de seres ou posição que ocupa em uma sequência. E ele pode flexionar tanto em gênero, que é masculino e feminino, ou em número, que é singular e plural. Então, as classes de palavras, elas também são importantes no estudo da língua portuguesa, né, porque eles estão no nosso cotidiano. A gente utiliza os numerais, né, em diversos contextos da língua, né, do uso da língua. Então, a gente pode fazer a contagem dos números, né, sendo que essa contagem ela pode ser tanto em forma de números escritos, ou ele pode ser representado também pela forma escrita, né? Com palavras, com letras, né? E não só números, ok? É por isso que a gente aprende, né, o uso dos numerais também na língua portuguesa. Ele se classifica como uma classe, né, de palavras na língua portuguesa, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, os numerais cardinais, né, como é que eles estão presentes nos contextos, né, das coisas, da nossa sociedade. Então, vamos ver aqui, olha, um site da Olimpíada de Matemática, nas escolas públicas daqui do Brasil. Então, vamos observar aqui. Os números, eles estão, olha, desde a questão dos anos, né, desde quando iniciou, né, 2005, né, até 2023. Então, você observa que os números estão presentes. Os numerais, no caso, cardinais, né, que é a contagem 1, 2, 3, 4, 5, que eles seguem aí uma sequência, né, e que eles vão estar representados aqui, ó, em forma de tanto os cardinais quanto os ordinais, quando se usa a primeira fase, 18ª posição, né, a gente vai estar observando que os numerais eles estão presentes, tanto cardinais quanto ordinais, multiplicativos, mas aqui no caso eu vou mostrar para vocês os cardinais, né, que são a maioria que está presentes aqui. Então, vocês podem observar aqui o número de escolas, né, 49.975, né, as privadas, 5.408. Então, são números cardinais, né, porque eles vão seguindo aí uma sequência crescente, né? E aí, olha, mostra a porcentagem também, olha, 99,87%, né, de todos os municípios que participam da Olimpíada de Matemática. Aí nós temos a quantidade de alunos que participam desse evento, né? O masculino, 390.564, o feminino, 391.326, né? Então, a contagem, né, de todos os municípios, os alunos que participam, a premiação, né, quem ganhou ouro, quem ganhou prata, bronze, né, o ouro foi da cidade do estado do Acre. Então, tem toda aqui, né, a contagem. Acre, Alagoas, Amazonas. Observem aí, ó, a menção honrosa, 124, né, no ranking aqui da premiação. Observe, o Amazonas, olha, tiveram aí 8 em ouro, prata, 19 bronze, tiveram 62 medalhas, né?
E assim segue todos os estados brasileiros. Olha, todos os estados, eles participam das Olimpíadas de Matemática. Observem aí, ó. E aí nós temos também, a gente pode ver aqui, ó, o Prêmio Nacional. Aqui no ouro tiveram 130 no total, sendo do gênero feminino 19,9, do gênero masculino 506, né? Aliás, o ouro 130 do feminino e o masculino teve mais, né? 506. Então, a gente pode observar que os numerais eles estão presentes não só em contagens da matemática, né? Aqui, como vocês podem ver, esse evento, né? Que acontece no Brasil inteiro, né? Todos os municípios, todos os estados participam. E que também os numerais, eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Quando a gente vai fazer a partição de um alimento, por exemplo, né? Você fatia aquele alimento, você vai ter ali as divisões, né? As partes, e assim sucessivamente. Trouxe só para mostrar, né, um exemplo de que a matemática, os numerais, eles estão presentes em tudo que a gente faz, né? Então, nós vamos seguir agora para a classificação dos numerais. Então, os numerais, eles podem ser classificados como os cardinais, que eles indicam aí a contagem, né? O número básico, 1, 2, 3, né? Que esse é bem simples, que vocês, quando estão estudando a aula de matemática, vocês aprendem, né? Sendo que aqui, olha, 1, ele é representado assim, em numeral, e também ele pode ser representado em forma de palavras, como vocês estão vendo, né? 100.000 a gente pode escrever assim, e pode escrever também em forma de numeral, né? E os ordinais são palavras que indicam a ordem, o lugar do ser em uma série dada. Então, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, né? Terceiro lugar, centésimo lugar. Então, a gente vai observar aqui numa premiação, né? Aí na sua escola, quando tem algum evento que tem premiações, então, a pessoa lá que ganhou o prêmio, ele ganhou em primeiro lugar, né? A gente pode representar dessa forma, né? O segundo lugar vai ficar assim representado. E o centésimo lugar seria assim, né? Então, a contagem vai ser sempre dessa forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E a gente pode representar em língua portuguesa escrevendo a palavra primeiro, segundo, terceiro, etc. Ou a gente pode, nas aulas de matemática, geralmente vai estar em forma de número mesmo, certo? Já os fracionários, eles indicam parte, né, de um inteiro, ou seja, de um todo, né? Então, vai ocorrer o quê? A divisão dos seres, das coisas, né, que podem ser divididas. E elas podem ser representadas por meio, né? Observe que está escrito aqui com palavras e não com números, né? Mas o que a gente pode representar aqui em forma de numeral? Assim, né? Meio, 1/3, né? Assim, 2/5, dessa forma aqui, ó, né? E os multiplicativos, palavras que indicam ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade, né, foi aumentada. Então, observe que aqui que eu tenho o dobro de uma determinada coisa, né? O dobro, o triplo, o quíntuplo. Então, os multiplicativos dão essa ideia de multiplicar algo, ou seja, vai ser aumentada determinada coisa, determinada quantidade, né, de coisa. E os coletivos são palavras que se referem ao conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Então, observe aqui que dezena representa o quê? 12, né? O número 12. Dúzia, aliás, está errado aqui. Dezena é 10, significa 10. E dúzia que representa 12. E o milheiro significa 1000, né? Quantidade de 1000 coisas, né? Por exemplo, um milheiro de tijolos, né? Significa que tem
1000. A quantidade, né, está ali tendo 1000 tijolos ali naquele conjunto, no caso do milheiro, né? Então, isso aqui significa coletivo, tá? Uma palavra que significa uma quantidade de seres, certo? Temos também a flexão dos numerais. Vamos ver aqui. Variação em gênero e variação em número. Gênero pode ser o quê? Feminino, masculino, né? Uma, duas, dois ou duas. Dependendo do contexto, né, que você está utilizando, determinados numerais, né? Quando eu digo centenas, né, de 200, 200 em diante, né, 200, 300, 400, 400. Então, observe que ele também vai ter essa flexão, né? Alguns numerais eles vão flexionar. Aí nós temos variação em número. Milhão, 1 milhão, né? 1 bilhão ou 1 trilhão. Quando variar em número, que for mais de 1 milhão, vai ser o quê? Milhões. Observe que eles vão flexionar também em número, certo? Os ordinais, eles variam em gênero e número também, olha. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras, milésimo, milésima, milésimos e milésimas, né? Por exemplo, eu digo assim, eu já falei 1000 vezes para você, né? Ou eu já falei um milésimo, em milésimos de segundo, por exemplo, né? Segundo está no masculino, 1 milésimo de segundo. Você observa que vai ter que concordar aí um com o outro, né? São invariáveis. Ou seja, invariável significa que ele não muda. Ele sempre vai ser assim, ó, no singular e no masculino. Comprei o dobro da quantidade perdida. Ela tem o triplo da minha idade. Então, observe que essas palavras não vão variar. Elas não vão para o singular e nem para o feminino, certo? O numeral com um sentido de metade. Vejam bem. E o numeral meio com sentido de advérbio. Importante aqui a gente prestar atenção quando ele é numeral e quando ele é um advérbio. Quando eu digo assim, estou meio cansado, ó, meio. Aqui o meio representa o quê? Um advérbio, é o estado que ele se encontra, o estado. Então, observe que aí ele vai ser um advérbio, tá? O copo está meio vazio. Observe que agora eu vou ter o quê? Um objeto, né? Um copo. E esse copo está a metade aí, ó. Certo? Então, vai dar ideia de quantidade, de metade, né? Comemos meio abacate, a mesma coisa. Lá tem a fruta, né? E você vai cortar a metade dele. Então, eu tenho ideia de metade. Ele ficou meio triste. Mesma coisa, é o estado que ele se encontra. É uma característica dessa pessoa, né? Então, ele vai ser o quê? Um advérbio, não vai ser numeral. Certo? Deu para perceber, então, a diferença? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula sobre o artigo, né? E também o numeral, que são duas classes de palavras que também são importantes, né? Que vocês conheçam, vocês saibam identificar, né? E saber que o artigo acompanha o substantivo, que o numeral também faz parte, né? Do uso, né? No nosso dia a dia. É importante a gente conhecer como é que escreve, como é que fala e assim sucessivamente. Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima.